Nas vastas planícies do Quênia, onde a relva alta ondula ao sabor do vento e predadores espreitam entre a vegetação, os babuínos deslocam-se em bandos extensos que podem chegar a 80 ou mesmo a 100 indivíduos. São animais profundamente sociais, organizados em hierarquias rígidas que determinam não só quem tem acesso primeiro à comida ou às melhores zonas de descanso, mas também quem protege e quem obedece. A rotina desses primatas começa ao alvorecer, quando as primeiras luzes douradas do dia tingem a savana. Após a noite nos altos galhos das árvores ou em promontórios rochosos, refúgio contra predadores noturnos, os babuínos descem ao solo em busca de alimento. A dieta é oportunista e variada. Raízes, frutos, insetos e, sempre que surge a oportunidade, pequenos vertebrados como lagartixas, crias de aves ou até roedores. Ao longo do dia, as relações sociais marcam cada instante de sua existência. As crias mantêm-se perto das mães, agarradas ao dorso enquanto o grupo avança. Os machos adultos, de porte imponente e presas visíveis, mesmo com a boca fechada, vigiam os arredores, atentos a qualquer movimento suspeito na relva. O espreitar dos leopardos e das grandes aves de rapina impõe vigilância constante, e os babuínos respondem à ameaça com gritos ásperos e coordenados que alertam toda a tropa. Quando o perigo se aproxima, é impressionante ver como os machos se agrupam para enfrentá-lo, lançando pedras e galhos, uma mostra de inteligência tática que poucas espécies possuem nesse ambiente. À medida que o calor do meio-dia se intensifica, o grupo procura zonas de sombra para descansar e cuidar da pelagem, comportamento essencial que não apenas mantém os pelos livres de parasitas, mas também reforça os laços sociais. Confrontos por posição e liderança são frequentes, e alianças podem mudar em questão de dias. Ao cair da tarde, com a paisagem tingida de tons acobreados, os babuínos retomam a marcha rumo aos refúgios elevados que lhes darão segurança durante a noite. É nesse momento, nos últimos instantes de luz, que os mais jovens correm e brincam enquanto os adultos consomem os últimos brotos antes de a escuridão cobrir tudo. Nesta savana implacável, cada dia é um delicado equilíbrio entre cooperação e rivalidade, busca de sustento e sobrevivência diante de predadores que jamais descansam. É nesse mesmo cenário poeirento e impiedoso que um grupo de leões, oculto entre a relva amarelada, espreita a distância. A savana queniana, ressequida e coberta de pó, oferece poucos esconderijos, mas os grandes felinos sabem fundir-se com o capim seco. Entre as sombras, seus olhos seguem atentos os movimentos de um jovem rinoceronte negro que se separou alguns metros da manada. A oportunidade parece tentadora. Não é comum que os leões enfrentem adversário tão formidável, mas uma cria isolada pode representar vantagem. Os predadores avançam em silêncio, reduzindo a distância. Contudo, seu avanço não passa despercebido. A mãe detecta o perigo antes que seja tarde. Num arranque repentino, interpõe-se entre os leões e a cria. O corpo robusto e o chifre ameaçador impõem respeito até aos felinos mais audazes da savana. Os leões, avaliando o risco, detêm-se. Compreendem que uma investida desse animal cobraria alto preço. Após alguns segundos de tensão, recuam e, sem delongas, afastam-se em busca de presas mais frágeis. Agora, a caça recai sobre uma cria de girafa, cuja mãe, vigilante e obsessiva, desencadeia violência incalculável quando a filhote está em perigo. Basta um único coice para matar um leão. Por isso, o grupo felino precisa agir com astúcia. Separam estrategicamente as duas presas do rebanho, fazendo-as dispersar-se e entrar em pânico. Os leões atacam com rapidez. Um investe, outro repete o golpe, enquanto o terror da girafa cresce no mesmo ritmo.
Com a vista a metros de altura e sem distinguir claramente os atacantes, a mãe lança um coice violento que atinge a própria cria, um instante de caos que se converte em vantagem para os predadores, que já sabem ter a presa garantida. Ao perceber que resistir sem a cria carece de sentido, a girafa adulta foge sem olhar para trás, e os perseguidores interrompem a corrida para saborear o banquete. Assim, asseguram mais um dia de sobrevivência nesse ecossistema selvagem. A noite no Quênia desce suavemente, envolvendo a savana numa escuridão densa que sufoca os últimos sons diurnos. O calor se dissipa, e enquanto os insetos retomam o domínio sonoro, os predadores começam a mover-se. Desta vez, porém, a fortuna não sorri aos leões. Após cada caçada bem-sucedida, paira sempre o perigo de outros predadores dispostos a aproveitar-se do esforço alheio. Um rosnado baixo e áspero anuncia a chegada de várias hienas malhadas. O faro não as engana. Há alimento a roubar no território. Ambos os grupos observam-se na penumbra. Nenhum deseja confronto direto, mas tampouco tem opção de ceder sem luta. As hienas, confiantes no número e na audácia, avançam com pouca cautela. As leoas avaliam se vale a pena manter-se ou recuar. O silêncio tenso rompe-se com uma investida repentina. As leoas atacam primeiro, decididas a defender o que é seu. As hienas dispersam-se, mas não batem em retirada. Os ataques duram apenas alguns minutos. Quando a violência cessa, restam pedaços espalhados e a respiração ofegante de quem ficou com o despojo. Desta vez, as hienas não conseguiram desalojar as caçadoras. Mas, na savana, nenhuma vitória é definitiva. Assim, transcorre mais uma noite na savana queniana, onde predadores disputam o mesmo território, cruzam caminhos e observam-se com cautela. Cada qual procura evitar riscos desnecessários, pois, nesse ambiente, a sobrevivência depende também de saber quando recuar. O perigo espreita em toda parte. Nenhum animal permanece desprevenido, nenhum tem a sobrevivência garantida, visto que as feras deste solo aperfeiçoaram suas técnicas ao longo de gerações. Os guepardos, mestres na arte do faro e da caça, provam que destreza física não basta. Suas matanças não ficam ao acaso. Às vezes, uma fêmea com crias patrulha áreas de pasto alto, onde jovens gazelas se aventuram com torpeza. Ali não corre de imediato. Desliza entre a relva, estudando os movimentos do rebanho, aguardando que alguma se afaste o suficiente para ficar sem cobertura. Quando finalmente uma jovem gazela se separa, inicia perseguição breve e violenta. A presa, apavorada, tenta zigue-zaguear, mas a velocidade do felino é insuperável. Em questão de segundos, uma patada derruba-a e uma mordida precisa põe fim à caçada. Enquanto os predadores da savana lutam para sobreviver nesse ambiente letal, nas profundezas das selvas do Quênia trava-se batalha igualmente implacável entre copas altas e a penumbra do folhame. Ali, os chimpanzés, longe de serem presas, dominam o próprio território, governando com hierarquia tão rígida e definida quanto a de qualquer predador. Mantêm fronteiras firmes e respondem com violência a qualquer intruso. Não rejeitam apenas outras espécies. Confrontos entre comunidades vizinhas de chimpanzés são brutais e patrulhas de incursão avançam em busca de rivais desprevenidos. Embora a selva ofereça alimento abundante, o elevado número de indivíduos torna o território um recurso valioso e a disputa por controle é constante entre líderes. Apesar da proximidade genética com outros primatas menores, os chimpanzés não demonstram clemência. São caçadores metódicos e, quando capturam um colobo ou macaco menor, a violência empregada não se deve apenas à fome. A presa é golpeada contra o solo repetidas vezes, mesmo depois de inerte. Diante da própria comunidade, o agressor reafirma a posição, demonstra capacidade de destruição e projeta domínio em cada impacto. Não se trata apenas de alimento, é exibição crua de poder, instinto que suprime qualquer vislumbre de compaixão. Neste ambiente selvagem não há diplomacia. A ação explode de imediato
e os chimpanzés lutam pelo território. Mordidas diretas que rasgam pele, golpes brutais com punhos fechados, emboscadas que cercam o rival de vários ângulos, são ataques comuns. Um grito rompe a tensão. É breve, agudo, e em poucos segundos outros ecoam em diferentes pontos da selva, chamados de advertência. Duas comunidades encontram-se na mesma área e nenhum grupo está disposto a ceder. Dos galhos mais altos ao solo coberto de raízes e folhas úmidas, os sons multiplicam-se. Não há sinal de trégua. A violência irrompe sem aviso. Grupos compactos atiram-se contra os inimigos, mordendo, dilacerando pele com dentes afiados. A emboscada é rápida, porém eficaz. Alguns chimpanzés cercam retardatários por diversos ângulos, aprisionando-os sem possibilidade de fuga. Os gritos tornam-se mais desesperados e, no caos, um corpo tomba no chão coberto de terra e folhas secas. Por fim, os sobreviventes fogem entre as árvores, cientes de que permanecer seria acabar como os seus, mortos, desmembrados ou abandonados sob a espessura. Com a vitória às costas, essa tropa proclama domínio no território. Entenderam mais cedo que tarde que sobreviver é empregar violência e brutalidade sempre que a oportunidade surge, eliminando presenças indesejáveis para restaurar a ordem do grupo. Na selva densa, um chimpanzé movimenta-se entre as árvores, colhendo frutos para o bando. Ao adentrar mais na espessura, longe da proteção dos seus, aproxima-se de área mais escura, onde o perigo espreita. A Piton, camuflada entre raízes, observa em silêncio. Seu corpo mantém-se imóvel, quase imperceptível, enquanto os olhos seguem o primata que se aproxima. Quando a vítima está suficientemente perto, a serpente ataca com rapidez. Num piscar de olhos, lança-se, enrolando-se nas extremidades dele com força irresistível. Surpreendido, o primata tenta libertar-se, mas a Piton já o envolveu, apertando sem piedade. As tentativas de escapar são inúteis e o abraço mortal da serpente esgota-lhe as forças. A cena passa num instante e o ambiente selvático, como sempre, segue seu curso. Ninguém mais saberá que aquele chimpanzé não retornará ao grupo. A selva, indiferente, continua como há milhares de anos. A Piton, predador paciente, é uma das serpentes mais imponentes da região. Seu corpo, capaz de atingir comprimentos que variam entre 4 e 7 metros, adapta-se perfeitamente ao ambiente, movendo-se com agilidade que não denuncia o tamanho. Na fase adulta, pode chegar a pesar até 100 kg, massa que lhe permite armazenar quantidade significativa de alimento. Após grande caça, como a de um chimpanzé, a Piton consegue guardar até 25% do próprio peso no estômago, sobrevivendo semanas sem se alimentar. Tal vantagem permite-lhe permanecer imóvel e oculta longos períodos, reduzindo exposição a predadores e competidores. Quanto ao ciclo reprodutivo, a Piton inicia a época de acasalamento entre agosto e outubro, quando as condições climáticas se mostram mais favoráveis. A espécie tem comportamento polígamo, e é comum que uma fêmea cruze com vários machos na temporada. Após a cópula, depositará entre 20 e 50 ovos, que incubará durante 2 meses em ninho improvisado na base das árvores ou diretamente sobre o solo. Durante esse período, a fêmea permanece junto aos ovos, regulando a temperatura do ninho com contrações musculares. O processo, que não se estende além de 8 semanas, testemunha o instinto protetor da serpente. Depois disso, as crias nascem totalmente dependentes de si mesmas, sem qualquer cuidado parental posterior. Esse ciclo de vida e reprodução reforça a natureza adaptativa da Piton, que aperfeiçoou tanto habilidades de caça quanto a capacidade de garantir continuidade da espécie num ambiente tão competitivo quanto a selva queniana. Nesse mesmo cenário tropical, onde a umidade se condensa em cada folha e chuvas surgem sem aviso, a vida prossegue implacável.
As florestas tropicais do Quênia, como o Kakamega, compõem ambiente de vegetação densa, copas entrelaçadas e constante zumbido de insetos, onde a adaptabilidade é chave para a sobrevivência. É nesse cenário que o pangolim de ventre branco desliza com sigilo quase imperceptível a olhos inexperientes. Mamífero de hábitos noturnos e solitários, emerge ao anoitecer em busca de alimento. Sua dieta consiste principalmente em formigas e cupins, capturados com língua longa e pegajosa capaz de atingir até 40 centímetros. Durante o dia, refugia-se em ocos de árvores ou entre galhos, enrolando-se sobre si mesmo para descansar. Consegue ingerir até 200 gramas de insetos em única noite, quantidade notável para animal de tamanho tão reduzido. O mais distintivo no pangolim é a couraça de escamas queratinosas, defesa natural que lhe permite enrolar-se numa bola quase impenetrável quando ameaçado. Essa adaptação protege-o de predadores como leopardos e grandes aves de rapina, que diante dessa fortaleza viva, costumam desistir do ataque. Tais escamas são tão resistentes que suportam mordidas diretas de predadores médios sem sofrer danos. Apesar do andar desajeitado, o pangolim possui olfato apurado, capaz de detectar ninhos de insetos a vários metros, guiando-se mais pelo aroma que pela visão, já que esta é limitada. Assim, na complexa teia de vida das florestas tropicais, esse curioso animal permanece como exemplo de adaptabilidade, deslizando silenciosamente entre sombras, refletindo a riqueza e a fragilidade da biodiversidade que habita esses lugares. Mas, no Quênia, as paisagens mudam rapidamente. Para além das florestas úmidas, onde a umidade paira no ar, a vegetação cede lugar a extensas savanas douradas e secas. Nessas amplas planícies abertas e expostas, espécies discretas, mas surpreendentes, encontram modo de sobreviver. Aqui, o estorninho africano, fácil de passar despercebido entre a relva, exibe habilidades que vão muito além da aparência. O estorninho africano, na forma mais intrigante, evoluiu para possuir capacidade de imitação quase inacreditável. Tal habilidade, que poderia parecer simples capricho da natureza, tem raízes profundas na necessidade de sobrevivência. Em ambiente tão dinâmico e pleno de perigos como o africano, onde predadores espreitam e oportunidades de caça são limitadas, o estorninho aprendeu a utilizar sons e vozes alheias em benefício próprio. A imitação não é apenas forma de comunicação, mas ferramenta vital que lhe permite confundir predadores. Ao reproduzir sons de animais maiores, ou até de outras aves, como águias, o estorninho semeia dúvida na mente dos atacantes. Essa estratégia engenhosa possibilita-lhe evadir-se, pois os predadores, inseguros quanto à fonte do som, podem hesitar antes de atacar, dando tempo ao estorninho para escapar. Contudo, a imitação não se dirige somente aos predadores. O estorninho também a usa para enganar congêneres. Num mundo de hierarquias e competição constante por recursos, o pássaro que engana outro com um som pode ganhar vantagem. Em certas ocasiões, imitar uma fêmea ou membro de outra espécie interfere na dinâmica do grupo, gerando confusão e desvantagem para alguns, o que concede posição favorecida ao imitador. Tal engano social, que poderia parecer brincadeira da natureza, é, na verdade, ferramenta essencial na luta pela sobrevivência, onde o mais astuto tem melhores chances de prosperar. Alguns confiam no engano sonoro para passar despercebidos, mas há criaturas incapazes de ocultar-se. Nas extensões abertas, onde cada raio de luz denuncia o exposto, o pavão avança, e seu esplendor não admite sigilo. Essa ave singular, que habita áreas abertas e bosques esparsos em diferentes regiões do Quênia, não tem como disfarçar-se. Seu andar pausado e vigilante, ora sob clareiras de relva, ora entre densas folhagens, revela porte que transcende qualquer tentativa de descrição. Desde o primeiro clarão de luz, a plumagem dele irrompe contra a paisagem. A cauda do macho, que na verdade são penas de cobertura alongadas,
abre-se em leque durante os meses de acasalamento, com uma sucessão de ocelos metálicos que parecem vigiar o ambiente. Cada movimento do vento, cada passo que ele dá, arrasta consigo um murmúrio de cores impossíveis. Na penumbra das árvores, esse fulgor tem uma utilidade precisa. Não é ornamento nem erro evolutivo, mas uma ferramenta que, apesar de delatar sua presença, continua fazendo a diferença. Essa plumagem transforma-se numa arma de persuasão. Durante a estação de acasalamento, os machos delimitam clareiras onde aguardam a passagem das fêmeas. É então que o espetáculo começa. Sacodem a cauda, eriçam as penas dorsais e produzem um som surdo, quase imperceptível, mas que nas frequências adequadas denuncia o seu vigor. Os ocelos alinham-se como olhos imóveis e vigilantes. As fêmeas, de plumagem mais discreta, percorrem esses espaços decidindo qual exemplar apresenta não só maior exuberância, mas resistência, hierarquia e capacidade de persistir naquele ambiente. Os encontros entre machos, embora raramente mortais, podem resultar em perseguições, bicadas e empurrões. Não é a força bruta que define o domínio, e sim a constância, o tamanho e o brilho dessas penas que pesam, dificultam a fuga, mas abrem caminho à descendência. Apesar da evidente desvantagem de ostentar tal exibição ornamental, o pavão consegue manter-se em seu habitat natural graças a refúgios de vegetação densa e a uma vigilância contínua. A maioria de seus predadores potenciais são mamíferos furtivos, serpentes ou aves de rapina de porte médio, mas sua estrutura corporal e visão aguçada permitem advertir movimentos à distância. Quando a ameaça se aproxima, seu primeiro recurso é a corrida veloz e, se necessário, o voo curto e vertical rumo às árvores mais próximas. Durante a noite, os pavões descansam em galhos altos, reunidos em pequenos bandos que reduzem o risco de serem surpreendidos no solo. Sob essa aparência de calma ornamental, sua vida diária exige atenção, oportunismo e uma persistência que não cede. Enquanto alguns animais exibem sua extravagância para seduzir ou impor-se, outros conquistam seu espaço nas margens mais hostis da savana, onde a sobrevivência não depende da beleza, mas de uma resistência obstinada e de recursos escassos. Nas regiões secas e abrasadas do norte do Quênia, uma figura esguia e de andar pausado atravessa terrenos poeirentos. O Oryx beisa, com sua pelagem clara e os inconfundíveis chifres retos que podem alcançar quase 1 metro de comprimento, desloca-se com naturalidade, alheio à tensão constante que define o seu entorno. Sua presença confere dimensão distinta ao ecossistema queniano, não pelo aspecto vistoso, mas pelas adaptações extremas que lhe permitem suportar temperaturas que para outros seriam insuportáveis. Esse antílope possui a capacidade de elevar a temperatura corporal interna até 46 graus sem sofrer danos, evitando assim a perda excessiva de água por sudorese ou ofegação, uma vantagem decisiva quando os bebedouros se reduzem a poças turvas. É capaz de metabolizar a umidade contida nos brotos, raízes e vagens secas que consome, o que lhe permite sobreviver vários dias sem beber. Diferentemente de outros herbívoros que dependem do movimento constante para escapar do perigo, o Oryx combina resistência e ameaça. Armado com esses chifres retos e agudos como lanças, não hesita em enfrentar os predadores se o terreno ou a ocasião lhe concedem posição vantajosa. Há relatos de leões que, confiantes em sua destreza, receberam chifradas letais ao tentar abater um desses antílopes. Essa capacidade de devolver a violência faz do Oryx uma presença singular na fauna do Quênia, onde a maioria dos seus pares confia exclusivamente na velocidade ou no camuflagem. A vigilância constante do macho dominante e a cooperação entre os membros do grupo são essenciais para a sobrevivência do Oryx num ambiente tão exigente. Cada movimento é pensado para antecipar e reduzir riscos, mas há momentos em que a tranquilidade aparente da paisagem pode levar à distração.
Na savana, mesmo o menor afastamento da manada pode expor os mais jovens a perigo mortal. Uma cria de oryx, alheia ao cerco contínuo que se desenrola ao seu redor, decide aventurar-se além do círculo protetor. Sem consciência dos riscos, afasta-se do grupo. A cria, ainda trôpega, aproxima-se lentamente da borda de um rio estagnado. A água turva convidando-a a saciar a sede. Mas a ingenuidade juvenil logo é percebida. Nas águas, um predador de sangue frio e paciência infinita observa seus movimentos. A silhueta escura do crocodilo surge com a suavidade de um sussurro, o corpo pesado, quase imóvel sob a superfície. O oryx, ao notar a sombra emergente, tenta recuar, mas seu tempo se esgotou. Com um movimento quase imperceptível, o crocodilo arremete para a frente. Sua mandíbula fecha-se com firmeza sobre a delicada perna da cria. A força do ataque a derruba e, em sua luta para libertar-se, o animal fica preso. Com giro calculado e brutal, o crocodilo inicia seu ataque definitivo, o giro da morte. Esse movimento ancestral, aperfeiçoado por milhões de anos de evolução, é tão letal quanto preciso. O crocodilo não se limita a sugar e agarrar. Usa seu corpo poderoso para girar violentamente, arrastando a presa pela água num turbilhão mortal. A cria de oryx, incapaz de escapar, fica presa na voracidade implacável desse predador, que mais uma vez comprova a aspereza da savana. O crocodilo do Nilo, predador primevo e letal, passa a maior parte da vida submerso nas águas tranquilas do Quênia. A pele, revestida de escamas tão duras quanto armaduras, camufla-se perfeitamente nas margens lamacentas, onde permanece quase imóvel, aguardando pacientemente a chegada da próxima vítima. A quietude do seu corpo é enganosa, pois sob aquela calma esconde-se um instinto de caça tão aguçado quanto ancestral. A água é seu lar, mas não se limita a ela. Por vezes, após longas horas imóvel no esconderijo aquático, o crocodilo emerge devagar sobre as rochas buscando o calor do sol para regular a temperatura. Seu comportamento é meticuloso e calculista. Não age por impulso. Aproveita cada oportunidade para deslocar-se silenciosamente e surpreender suas presas. Durante as migrações massivas, o crocodilo torna-se espectador privilegiado dos movimentos da savana. Tal como outros companheiros aquáticos, não precisa perseguir suas presas constantemente, pois sabe que nesses períodos de abundância, as criaturas mais vulneráveis acabarão em suas mandíbulas. Permanece à espreita nos pontos onde manadas de gnus, zebras e outros animais cruzam o rio e, num piscar de olhos, lança seu ataque fulminante. A força da mordida é incomparável, capaz de partir ossos com facilidade. O crocodilo é, por natureza, solitário. Embora em certas áreas seja possível ver vários desses répteis juntos, isso não implica vida social. Cada um mantém seu território, patrulhando as margens e enfrentando qualquer intruso que se aproxime o bastante para ser devorado. O domínio territorial é crucial, pois onde há alimento e abrigo, há sobrevivência. Os olhos do crocodilo, situados no topo da cabeça, são desenhados para detectar até o menor movimento na água. Dotados de membrana especial, permitem ver com clareza tanto debaixo d'água quanto na superfície. Essa visão avançada pode identificar presas ou ameaças a distâncias assombrosas, mesmo em condições de baixa visibilidade. Resistente e precisa, a estrutura ocular do crocodilo evoluiu ao longo de 200 milhões de anos, conferindo-lhe uma capacidade de percepção luminosa que poucos animais possuem. O crocodilo, testemunho vivo de era pré-histórica, permaneceu quase intacto durante mais de 200 milhões de anos. Sua forma e comportamento, refinados pela evolução, fizeram dele caçador excepcional. Embora perfeitamente adaptado à vida aquática, preserva a agressividade e astúcia que o tornaram um dos predadores mais temidos do planeta. Às margens dos rios do Quênia, o crocodilo espreita nas águas calmas, enquanto no céu distante, um olhar igualmente letal fixa-se no horizonte.
Embora seus domínios não se cruzem, a natureza moldou ambos os predadores com a mesma eficiência, paciência e violência. O falcão peregrino, desde seu mirante nas alturas, é flecha que desce com precisão mortal. A diferença reside na direção. Enquanto um aguarda sob a água, o outro mergulha do céu. Mas ambos partilham a qualidade que os torna temíveis. Instinto predador aperfeiçoado, capaz de transformar um simples movimento numa emboscada letal. Capaz de atingir velocidades de até 320 km por hora em mergulho, essa ave de rapina compacta e afilada desenvolveu uma caça que depende tanto da precisão quanto da violência súbita. Não precisa anunciar sua presença nem prolongar o cerco. De alturas que outros animais sequer percebem, seus olhos, adaptados para detectar presas a distâncias superiores a 3 km, fixam o objetivo com nitidez inalterável. Essa visão aguçada, unida à destreza aerodinâmica, torna sua caça um ato breve, quase imperceptível a quem não olha o céu com atenção. Durante a temporada de reprodução, prefere nidificar em penhascos e escarpas rochosas que sobressaem sobre a savana, pontos elevados de onde vigia seu território e evita predadores terrestres. Em terra, a presa vive alerta aos perigos que surgem entre os arbustos ou atrás das pedras, mas raramente antecipa a ameaça que desce do alto. Um coelho que percorre a orla de uma clareira, atento aos predadores do chão, não percebe que nas alturas o falcão iniciou a descida. A queda é limpa, vertical, e o ar mal freia o corpo da ave que faz da velocidade sua maior vantagem. O impacto é brutal, mas nada aleatório. Com garras afiadas e técnica apurada, ataca em pleno voo, golpeando com força tal que, na maioria dos casos, o primeiro contacto basta para imobilizar ou matar a presa antes de tocar o solo. São as garras, e não apenas a violência do impacto, que finalizam o abate, causando morte instantânea por traumatismo e laceração interna. Não há prolongados forcejos nem perseguições exaustivas. Sua violência é rápida, precisa e desaparece com a mesma velocidade com que chegou. Esse método de caça, único entre as aves de rapina do seu entorno, permite-lhe manter amplo controle do território aéreo sem necessidade de confrontos contínuos com outros predadores. O falcão peregrino, ao contrário de caçadores terrestres do Quênia, beneficia-se dos vazios do céu, onde raramente encontra competição direta. Convive, porém, com espécies como a águia marcial ou o açor africano, embora cada uma mantenha presas e alturas preferidas, reduzindo a confrontação entre elas. Sua vida transcorre entre voos prolongados, vigilância a partir de alturas vantajosas e esses mergulhos letais que interrompem em segundos a rotina de qualquer criatura que se aventure sem olhar para cima. Se o céu do Quênia é campo de caça do falcão peregrino, o solo pertence a uma força completamente diferente. Nas planícies abrasadas pelo sol, o elefante africano avança com passos pesados. Esses gigantes da savana dominam a terra com majestade imponente. Os adultos superam 6 toneladas de peso, e um único pisar exerce pressão capaz de esmagar o crânio de predadores como leões ou hienas sem esforço. Ao contrário de outras espécies herbívoras que quase sempre optam pela fuga, os elefantes não evitam o conflito se sentem ameaçados. Agrupam-se, protegem suas crias com um muro de corpos imensos e enfrentam, se necessário, qualquer agressor, incluindo crocodilos que rondam as margens lodacentas dos bebedouros. O amanhecer de um elefante queniano é ditado por necessidade incessante de alimento e água. São capazes de consumir até 150 kg de vegetação por dia, deslocando-se por savanas secas, moitas espinhosas e leitos intermitentes na busca de pasto fresco, cascas e ramos tenros. Esse ir e vir, porém, não é aleatório. Os elefantes participam de migrações organizadas que atravessam grandes extensões da paisagem e são cuidadosamente guiadas pelas matriarcas, que conhecem de memória os percursos seguros rumo a fontes de água sazonais e zonas de refúgio.
Essa capacidade de recordar com precisão rotas e territórios durante décadas, mesmo após longos períodos de seca ou alterações ambientais, revela memória excepcional. Os elefantes conseguem reconhecer rostos, identificar aliados ou inimigos após anos de separação e até resolver problemas de forma coletiva. Já foram observados usando ramos como ferramentas para espantar insetos ou abrir caminho, adaptando o comportamento a mudanças no ambiente ou ao surgimento de novas ameaças. Essa inteligência social e espacial garante sua sobrevivência e reforça os laços internos da manada, fazendo de cada deslocamento uma obra conjunta de experiência partilhada. Ao longo do ano, os elefantes quenianos embarcam em migrações motivadas tanto pela escassez de recursos quanto pelos ciclos de acasalamento. Durante o musth, fase de agressividade aumentada nos machos, ocorrem confrontos violentos entre rivais, combates que não buscam espetáculo, mas oportunidade de reproduzir-se. Esses embates não são constantes, mas, quando acontecem, nenhum outro animal se atreve a aproximar-se. Os vencedores acasalam e depois as manadas prosseguem rumo a novas terras, onde o ciclo de alimento, água e conflito repete-se, vez após vez, ao ritmo áspero e eterno da savana africana. No deslocamento constante pela imensa savana, a manada enfrenta desafios de terreno imprevisível. Contudo, a ameaça que paira neste momento é de outra natureza. Na trilha árida que percorrem, rumo à região mais promissora, os elefantes deparam-se com perigo inesperado: um grupo de hienas. A manada cruzou o território inimigo e, enquanto avança apressada, as hienas espreitam, esperando chance de atacar um elefante vulnerável, seja uma cria ou membro debilitado. A manada continua a marcha, mas no flanco mais frágil, uma cria tropeça, escorregando no solo seco. O instante é fatal. As hienas percebem: uma cria é presa fácil. Iniciam o avanço, prontas para caçá-la. A reação da manada é imediata. Os adultos, guardiões do seu clã, reagrupam-se depressa. As matriarcas posicionam-se ao redor da cria, criando muro de corpos, barreira quase intransponível. Os machos maiores protegem os flancos. As hienas aproximam-se, avaliando o risco. Não esperavam tamanha resistência. Com cada passo, a manada torna-se mais compacta, mais feroz. Verdadeiro muro de força e unidade. O primeiro ataque das hienas encontra resposta inesperada. Os elefantes não apenas se defendem, mas, com firmeza implacável, avançam contra as hienas, que começam a hesitar, a recuar. A força de um elefante adulto é incomparável. A pressão de uma pisada pode pulverizar o corpo de uma hiena com facilidade. Uma a uma, as hienas sentem o poder da manada e, percebendo que o preço da caça é alto demais, retiram-se, desaparecendo na savana. Dias depois, exaustos, famintos e sedentos, os elefantes finalmente chegam ao destino. Um vasto território verde, rico nos recursos tão almejados. A água flui em abundância e a vegetação estende-se diante deles como salva-vidas. A manada sobreviveu ao perigo, mas o mais relevante é que a cria também sobreviveu. Nesse momento, não apenas se garante a continuidade de uma geração, mas preserva-se a possibilidade de outra vir. Ao contrário de outros ecossistemas onde sol impiedoso e escassez são constante, o Quênia mantém equilíbrio em todos os aspectos, permitindo que diversidade de espécies emerja e coexista graças à fartura de alimento e recursos. Mas a selvagem terra queniana tem duas faces: sua abundância e o risco diário para defender o que se conquistou, seja fugindo a tempo, seja recorrendo à violência e ao perigo constante. Dos densos bosques tropicais de Kakamega às savanas abertas do Masai Mara e às zonas áridas do norte, o país é mosaico de ambientes imprevisíveis onde fartura e perigo convivem sem trégua. Ali, o leopardo desliza nas sombras com silêncio e a piton permanece imóvel na vegetação,
lembrando que no Quênia qualquer momento de calma é apenas trégua efêmera. Até chimpanzés, animais que historicamente se mantiveram longe de disputas diretas por alimento com grandes predadores, aprenderam a interpretar sinais do entorno, entendendo que nesta terra a sobrevivência não admite descuidos. Cada criatura, do predador mais letal à presa mais cautelosa, compreende que a verdadeira lei não é força nem velocidade, mas a capacidade de sobreviver num mundo onde tudo pode mudar num instante. E enquanto o sol se oculta atrás do horizonte irregular de acácias e colinas, selva e savana mergulham em silêncio tenso, sabendo que, ao chegar à escuridão, a luta começa de novo.